Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Já é quarta-feira. Hoje é quarta? É quarta? Hoje é quinta. Olha, eu já não sei. Todos os meus dias em casa eu já não sei mais. Ainda bem que eu tenho uma série de universitários aqui que eu posso pedir ajuda para eles. Hoje eu tinha dito, hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Mas como nada muda no nosso dia a dia, a gente vai para casa e a gente fica ouvindo as notícias, a gente fica se atualizando com o que está acontecendo no Brasil, com o que está acontecendo no mundo. Aí você vem para cá e você vai daqui, você vai para casa, continua fazendo tudo isso. Então, olha, haja saúde, não apenas física, como mental também para atravessar este momento. Principalmente quando todos os assuntos giram em torno deste mal, desta guerra, né, que nós estamos vivenciando. Na verdade, é todo mundo quieto na sua casa, as pessoas, os números estão sendo omitidos, né, as coisas também, quem está, quem não está, por que está no hospital, como é que é, qual é a lotação. A verdade é que nós estamos perdidos. E isso acaba tirando o equilíbrio da pessoa. Chega um momento que tu perde efetivamente o teu equilíbrio. Por isso, e por tantas outras razões, que nós, todas as noites, estamos aqui com vocês durante esse tempo todo, na primeira e na segunda edição da Atualidades Pampa, levando a informação para vocês, mas tentando levar essa informação sem nós perdermos a grande característica que é do Atualidades Pampa desde que ele iniciou. É a sua descontração e a sua empatia com você que está aí do outro lado do vídeo. Aliás, onde quer que você esteja, você pode acompanhar o Atualidades Pampa desta quinta-feira, 2 de abril, que está começando agora com as seguintes manchetes. Em tempos de quarentena e de resguardo e confinamento, a sua saúde mental também precisa de cuidados. Casos de Covid no Brasil podem estar extremamente subnotificados. No dia da conscientização do autismo, de que forma o canabidiol pode auxiliar a qualidade de vida de quem sofre com esse transtorno. O governo convoca 14 categorias da área da saúde para ajudar no combate ao coronavírus. Engenheiros e médicos da USP desenvolvem um respirador brasileiro e barato. A nação mais poderosa do mundo dobra o desemprego em 7 dias. Pois é, já não se sabe mais. Quer dizer, a gente sabe qual é a nação mais poderosa do mundo. Agora, cada dia você encontra mais informações, principalmente dos sintomas deste Covid-19. E tem estudos das mais diversas naturezas, e que foi uma pesquisa, na verdade, que foi realizada agora nesses últimos dias com 417 pacientes infectados, mostrou que mais de 80% deles apresentaram sintomas que as pessoas efetivamente estão se queixando ou estão dizendo que estão sentindo, que é perda de olfato e a perda do paladar também. De todas essas informações, eu quero dizer a vocês que vocês podem participar do nosso programa. Às vezes vocês ficam tu manda participar e depois tu não lê. É que, às vezes, aqui a gente se ocupa tanto com as conversas que eu acabo causando uma pena, passando para vocês uma pena que vocês não merecem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes de qualquer outra. Nós recebemos muitas manifestações dos nossos telespectadores, principalmente, Marconi, a respeito do teu comentário de ontem, tá? Nós temos um telespectador que ele é agente de turismo e, obviamente, está passando um mau pedaço também, mas ele está atrelado a uma agência da Tia Yara, que a gente conhece muito bem, que é amiga dessa casa aqui, que graças a Deus está bem de saúde. E ele disse que o filho dele, adolescente, ele assistiu o nosso programa e depois ele chamou o filho dele para assistir a segunda edição do programa e fez ele sentar ali e acompanhar o programa todo, porque ele disse assim, ó, que o que tu falaste ontem foi assim, ó, de uma valia imensurável. Porque ele disse assim, eu enxerguei o meu filho quando o Marconi falou sobre como tratar o jovem nesse momento. Eu
Fico feliz demais, dona Magda. Fico muito feliz por saber da importância que isso tem, né? A gente vai precisar desses jovens daqui para frente. Não é só para garantir a nossa aposentadoria, né? Pois é. Para manter o futuro do país. Não adianta, a gente precisa de cidadãos. A gente sabe, já debateu aqui outras tantas vezes a qualidade do ensino, né? A perda de resultados e capacitação que a gente teve. Então, se a gente puder, de alguma forma, contribuir nesse sentido, eu também levei isso para mim, né? Também era um pouco do que eu estava sentindo, né? Não só o conteúdo em si. Eu fico feliz demais por ter contribuído de alguma forma, né? É o que a gente pode fazer no mundo. Fala, Falando em redes sociais, eu quero me manifestar já direto aí no início do programa, que eu ando distante das redes sociais, em especial no Facebook, porque e de uma forma geral, porque eu acho que as pessoas estão muito agressivas, não conseguem aceitar uma opinião diferente, que já agridem, e as outras também vão defender né, a outra posição, os próprios telespectadores que pensam diferente são agredidos também. Então, algumas pessoas têm me procurado diretamente nas minhas redes sociais, inclusive, que pensa diferente de mim e pediu para não ser identificado também, por motivos óbvios, disse o seguinte: Carla, agora tu é Lula livre, por que tu não fala da construção dos estádios, não sei o quê? Eu dei toda uma explicação, eu disse assim, sobre construção dos estádios na época da Copa do Mundo. Sobre tudo isso, eu já falei muito na televisão, Gustavo Vitorino me acompanhou durante todo esse tempo, a Roberta nem estava ainda no programa, quando a gente discutiu, quando a gente foi em cima, quando a gente achou errado. Agora, o presidente Bolsonaro ganhou a eleição já sabendo de tudo isso, já sabendo que o caixa estava quebrado, já sabendo da roubalheira, para mudar tudo isso. Então, eu acho que essa discussão ela fica para trás e agora a gente precisa pensar daqui para frente. Por isso que eu não tenho me manifestado nesse sentido, mas para que as pessoas saibam, eu não sou Lula livre, nem eu sou a favor da construção de estádios e tudo mais na época da Copa do Mundo. Uma outra situação que ele me trouxe, ele disse assim, ontem tu falaste que tu comeu escargot. Eu falei, não. Em primeiro lugar, deixa eu deixar bem claro. Eu estava comentando a respeito de um programa de televisão que eu vi que a pessoa falou que comeu aspargos, tá? Não fui eu que comi aspargos. Ontem eu fiz um guisadinho com um pastelão, por sinal. Eu não comi aspargos. Mas tudo bem, só para deixar bem claro. Deveria, porque é muito bom. Não, mas eu comi guisadinho com pastelão, que eu sei fazer guisadinho, entendeu? E aí uma outra telespectadora... Os aspargos. Os aspargos foram politizados. Os escargot, coitadinho, os bichos que levam 2 horas. Eu nunca comi escargot os escargot que chegam 2 horas para levar no prato, também. E aí, o aspargo é de direita. É o aspargo da direita. Vou deixar, olha, a seriedade de comentário da Carla. O aspargo é elitista. Exatamente, para concluir tudo isso, e agora a gente está rindo e tudo mais, é bom também dar uma risada de vez em quando. Eu falei aquilo exatamente para a gente dar uma descontraída, porque as coisas andam tensas. Uma outra telespectadora me procurou dizendo, Carla, eu não vou colocar minha opinião lá no Facebook, porque assim, se eu coloco a minha opinião, realmente isso causa uma discórdia muito grande. Então eu vou pedir para os telespectadores, podem discordar, podem não gostar, mas deixem com que os outros se manifestem de forma contrária, não precisa xingamento. A gente precisa respeitar a opinião alheia. E respeito é muito importante nesse momento. A gente precisa de mais amor, por favor, e menos ódio, mais união, porque está todo mundo nesse barco. Eu vou repetir essa frase, eu acho que todo dia. Eu faço minhas as palavras da Carla, até porque, como eu ocupo esse lugar aqui, então eu sou achincalhada de qualquer jeito. Não tem, porque os que gostam daqui brigam comigo, porque aí eu não gosto daqui. Então assim, ó, gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma coisa que postar no Atualidades, Pampa, agora, na minha rede privada, uma pessoa me fez uma postagem na minha rede privada, me enchendo de osso, tá? Porque a Carla é isso, o Ruschel é aquilo, tu gosta só deles, porque tu não gosta da Roberta. O que é verdade. Aí, o que eu fiz? Eu disse, olha, respeito sua opinião, embora eu não concorde com ela. E bloqueei. Eu não vou admitir que uma pessoa entre na minha coisa pessoal, porque ali é pessoal, na atualidade, spam é uma coisa, sabe? Lamento se as pessoas vão achar ruim, porque assim, não gosta de alguma coisa. Agora, me acusar, entrar no meu Instagram para me achincalhar,
não, né? Mas é o recurso de quem não tem argumento. Não. E principalmente é uma pessoa que tem uma figurinha, né, no lugar da foto. É a falta de coragem e a falácia de ad hominem, né? Que eu acho que é a coisa mais comum que a gente tem visto. Porque, na verdade, a falta do argumento faz isso, faz com que a pessoa ataque o argumentador, né? Levante a voz, né? Assim, sempre que você eu fico gritar triste. e ofender, entenda, Não é ruim. melhore o seu argumento. Eu fico triste de fazer isso, mas acontece o seguinte, né? quem não consegue entender a minha função aqui... Não, e eu escutei uma frase maravilhosa, é o striptease emocional das pessoas. Eu acho que elas estão se projetando. Exatamente isso, né? Sabe que se eu fosse psicóloga, eu realmente ia me debruçar sobre um estudo do porquê que as pessoas nas redes sociais, elas se tornam, assim, agressivas e vêm à tona... Porque elas têm uma rede que deixa elas se mas é que esconderem. as redes muito sociais, simples. elas fizeram... é simples, Convida mas para sentar aqui e conversar conosco. Mas isso mexe com algo muito, muito selvagem até do ser humano. Eu já meio que me envolvi um pouco nisso. Assim, claro, não tenho a pretensão de achar que fiz um estudo. Meio que me envolvia, bom. Não, mas é para tentar entender, né? Porque assim... Você usou muito diálogo, né? Eu uso o diálogo. Ele fez psicologia com o analista de Bagé. Não, ele fez com um taco de beisebol. Também. Diálogo. O que acontece, né? Hoje, como não há mais uma verdade absoluta dos fatos, né? Hoje há narrativa para qualquer coisa que você acredite. Então, fica no imaginário. Cada um tem a sua verdade. Então, diante disso, não importa que tu me apresente um fato. Eu vou tentar enfiar o meu goela abaixo e seja o que for. E aí, para isso, é ofensa, é agressividade, é levantar a voz porque o argumento é fraco. É o alimento do covarde, é a arma do covarde e saber que não está cara a cara. Deixa eu te dizer quem fez todo aquele discurso a teu respeito, e eu não estava achando aqui que foi no meu pessoal, no meu telefone, é Maicon Desconze. Maicon Desconze é que tem o filho, né, e que ele colocou ali, o meu filho de 15 anos, para que ele ouvisse os comentários do senhor Marconi referentes à educação e à geração que será o futuro do Brasil. Sou professor e guia da Disney e tal, barará. E a Simone... que é muito tua fã, diz que, diferentemente, Gustavo Vitorino, do seu Luiz de Alegrete, que não vai mais assistir o programa por tua causa, ela só vai assistir, ela só assiste o programa por tua causa. Que ela é apaixonada por ti, mas que, por mim, quem assiste o programa é o marido dela, o Kleber, que é meu fã e ela é tua fã. Inclusive, Vitorino, já manda um abraço pro seu Luiz, que ele tá... todo mundo, óbvio. Tá ligado. Tio Luiz, fique alegrete. Tio Luiz, aí é pior, chamar o sujeito de tio Luiz é pior. Fica alegrete. Magda, sabe o que acontece? É que, assim, as pessoas que têm, muitas vezes, opiniões, na grande maioria das vezes, opiniões equilibradas e que não são exacerbadas, enfim, elas se chocam com os ataques. E eu noto que a Carla passou a ser atacada. Eu sou todos os dias, desde que o mundo existe. Não, mas nós somos jararacos. A gente, pelas opiniões que a gente dá aqui, a gente toma todo dia. Tem um cara me xingando, me Mas xinga ontem no nós Instagram, fizemos no um Facebook, programa... no iogurte, no Yorkut, me xinga em tudo que é lugar. Ontem nós fizemos um programa e tratamos um assunto muito sério que foi trazido pelo E Russo. fomos xingados. Né? Nós fomos... Olha, eu me senti uma geni, porque o que jogaram de pedra em nós... Você tem que ter bom humor, gente. A Roberta também andou tomando um pau aí essa semana passada, porque ela deu uma opinião mais forte aqui sobre o negócio do coronavírus. Também tomou... Não, mas o fã-clube dela já mudou, ela agora é a deusa. Agora Não, quando você dá uma opinião forte, você atinge dois polos. A um você provoca a reação e a outro você provoca a admiração. Só que eu acho que nessa hora, eu concordo com a Carla, nessa hora, gente, vamos pacificar o negócio. Vamos pacificar o negócio. Tá Agora, muito pacificar, eu quero mandar um abraço especial, Magda. Para quem? Para o pessoal, os moradores do prédio Altos da Colina, na Praça Arco Verde. O meu prédio está sendo um exemplo de cuidado, higiene e solidariedade. Pois não. Sabe o que os moradores estão fazendo lá? Não. Na entrada, estão colocando livros. As pessoas leram os livros, elas colocam os livros na entrada. Aí um vai ali, pega um livro, deixa um livro que ele já leu, coisa e tal, deixam os livros ali. Nós temos um morador que trabalha com produtos fármacos, então ele deixa produtos de higiene feminina, gel, produtos esterilizantes, higienizantes, coisa e tal. Ele deixa os potinhos ali para que as pessoas usam. Os moradores colocaram álcool gel na entrada.
as crianças, não se vê mais as crianças no pátio. Então, assim, se pudesse tomar um exemplo hoje de solidariedade, eu quero aqui mandar um grande abraço aos moradores do prédio Altos da Colina, a quem eu estou vendo dia após dia. Respeito, solidariedade. É como se todos nós estivéssemos dando as mãos. Parabéns, e também galera. Tenho para falar, Magda, que acabo de receber o feedback bem legal da Fundação Mário Martins. Ontem eu publiquei no meu Instagram, lá no Stories do Instagram, aquela bolinha, sabe? O telefone, eles são 100 profissionais da área da saúde mental que estão disponíveis a receber o telefonema de quem quer que seja, gratuitamente. As pessoas ligam para lá, conversam. Nesse tempo é muito importante ter esse auxílio psicológico também. E mais uma dica, o facebook.com, já que tratamos dele, /poajuda, tá cheio de iniciativa muito legal para ajudar pessoas aqui em Porto Alegre. Então, dá uma olhadinha, facebook.com/poajuda. Já que a Carla sugeriu o facebook.com, que tem todas essas dicas, né, graciosamente para vocês, eu quero sugerir também que participem, estejam atentos ao nosso programa através das redes, o Instagram, @atualidades.pampa, youtube.com/tvpampa. Se for a primeira vez que você vai acessar, ativa aquela sinetinha que tem do lado direito ali da tela, que você fica sabendo toda vez que tiver alguma coisa nova e que nós estivermos por aqui. Ainda o e-mail, atualidades@pampa.com.br, e o WhatsApp, 999-777-001. Hoje eu me peguei penteando o Me tapete peguei, da é bom. sala. Penteou o quê? Penteando o tapete da sala. Será que tá na hora de eu ligar para os amigos da Carla lá? Eu acho. Pessoal do suporte psicológico. Eu acho. Vai lá, vai Dá uma direto ligadinha. na Mário Martins, Fundação Mário que é Martins. na Dona Laura. Vai direto. Não dá, Penteando o eu acho que tapete tem que é da só sala. pelo telefone não agora, dá, atendimento. Tá doidão. É verdade, é verdade. Doutor Ruschel, a sua manchete, por favor, porque ontem o senhor encerrou o programa, vou lhe contar uma coisa. Para quem não assistiu o programa ontem... Tu vai repetir hoje? Não o farei. Mas eu só quero dizer porque é importante, Claro. às vezes a pessoa recebe a notícia. Nós falamos de sexo em tempos de pandemia, Isso. mas de uma abordagem totalmente respeitosa, totalmente científica, tendo preocupação, porque sabemos que muitos netos, muitos filhos, muitas crianças assistem o programa e isso nos orgulha muito. Então, a matéria foi tratada com a seriedade, porque estamos buscando instruir os nossos telespectadores em todas as áreas. E uma área dessas, negá-la, é infantilidade, foi muito porque agora bem. os casais, porque estamos na pandemia, os casais agora dormem em quartos separados. Não, eles coabitam, as pessoas têm relacionamento, as pessoas têm afeição, as pessoas querem demonstrar essa afeição. Então, a gente pode ter recebido... Pois não, Fidel? Não, eu só queria dizer que eu estou incluído nesse pacote. Muito justo, muito justo. Então, dona Magda, para quem não viu, até poder ver, porque o programa fica registrado, Olha, eu vou te pode dizer. olhar a abordagem. Eu recebi na minha... Porque eu não tenho acesso às redes, são muitas coisas, eu consigo administrar as E a minhas tua redes. sanidade mental é essa também, de não atender. As minhas, Olha só as tuas que tá bom. pediram as fontes, dona Magda, até da onde de pesquisa eu cedi. Então, é muito importante, sim, quem quiser examinar, ver o programa de ontem. Quero também dizer aos senhores que tenho certeza que estas orientações que foram dadas ontem pelo Ruschel aqui no nosso programa, certamente estarão no programa de sábado, os melhores momentos da Atualidades Pampa, que agora mudou de horário e está mais longo. Sábado, 6h30 da tarde, até às 8h30 da noite você confere. E certamente essa matéria do Ruschel, pela importância que ela tem, ela estará nos melhores momentos. Vamos lá, Ruschel? Então vamos. O meu caso, dona Magda, ontem ouvindo o nosso programa, que tu nunca sabe quando ele vai entrar em ebulição, tu vem para falar de um assunto e daqui a pouco a gente gasta muito tempo no outro. Mas eu ouvi ontem atentamente o ministro da Saúde, o Mandetta, e ele em meio ao assunto lá, ele tratou de uma que é a abordagem que me fez, que são as subnotificações do que está acontecendo no país. A Anvisa nos trouxe notícias boas. Estão para sair 10 novos testes, nós teremos testes com 7 minutos, vamos fazer aqui uma gotinha de sangue, nós poderemos ter resultados, estamos caminhando para isso. Mas a realidade atual é muito diferente. E por que eu estou alertando para isso? Porque criar base sobre dados inconfiáveis, não há nada pior.
porque ele te leva a uma conclusão e que pode ser equivocada e, portanto, os objetivos serem desviados. Então, mesmo que nós tenhamos tido, no dia de ontem, 1.119 casos de aferição, vocês vão ver que os dados que eu tenho aqui, eles são preocupantes, e tenho a palavra do ministro Ipsis Literis aqui. Primeiro, em São Paulo existem 16 mil testes esperando o resultado. Olha o impacto que isso causa. Só em São Paulo, 16 mil testes estão esperando o resultado, sendo que 201 pessoas já morreram. É fantástico. Nós não conseguimos nem daquelas pessoas que estavam em muita dificuldade ter o resultado, e as pessoas foram tratadas. E o Mandetta, ontem na entrevista que faz com que eu fiz esse match, eu escrevi para não ser infiel nas palavras do nosso ministro, tão elogiado por nós aqui. Prestem atenção que o número de casos vai começar a ter um aumento. Que aumento? Ele mesmo perguntou para nós, né? A testagem está represada. Estamos começando a fazer em máquinas automáticas e os números vão crescer muito. O que ele disse? Que nós estamos apurando a forma, nós estamos acelerando a otimização disso, e nós passaremos a ter números muito rápidos. E poderemos achar que está começando de um dia para outro. E não é assim, as coisas já estão acontecendo. Como é que funciona? Eu peguei os principais estados. Em São Paulo, hoje testa apenas 400 casos por dia. Se espera chegar em uma semana em 1.800, e futuramente São Paulo espera estar testando 10 mil casos por dia. Secretário de Saúde do Rio de Janeiro deu outra alarmante, dona Maria, e disse que pode estar, para cada caso que estão fazendo exame, pode estar 50 pessoas no Rio de Janeiro tendo risco de ter a infecção, e nós não sabemos, o medo, ele fala com medo, de quando nós nos defrontarmos efetivamente, os números estarem elevados. Rondônia, não há teste desde o dia 26. Como é que vai confiar num estado que não há teste, não se sabe o que está acontecendo lá? Ceará demora 17 dias para fazer o resultado de um coronavírus. 9 estados, reunir 9 estados, tem 23 mil testes esperando resultado. Então, os dados, dona Magda, são um pouco confiáveis. Eu, por intuição, por tudo que defendi desde o início, né, eu acho que essa segregação que fizemos, ela vai salvar vidas, ela vai nos defender, mas nós ainda não podemos fazer conclusões, nós não podemos trabalhar em cima de número, porque os números são extremamente não confiáveis. Certamente, pelo que a gente vê por aí, deve ter o número de mortes, eu entendo que é muito maior do que eles podem saber, porque justamente as fontes não são fidedignas. Mas por isso a polêmica em relação às mortes registradas e dadas como coronavírus, né? Que acaba soando como uma tentativa de compensar a falha no número de confirmados, né? Passa essa impressão. Mas eu acho que não vejo assim, porque desde o início eles estão dizendo, a gente não sabe, a gente não tem testes, a gente não tem... Pois mas aí quando morre é aquela polêmica que houve em Minas Gerais, de chegar a 70 corpos e taca tudo como corona. Olha, se lá na Itália isso está acontecendo, lá nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil, onde dizem os chineses, com a cara dura, que são os mensageiros da bondade no mundo. É isso, Vitorino? E há que se fazer... Desculpa, Salvador do mundo. Há que se fazer essa justiça nos Estados Unidos. Eles estão fazendo os testes. Muito, assim como a Alemanha também. Sim, porque então, os nossos testes estão tudo lá com eles, os chineses venderam para eles. Nós ficamos aqui a ver navios? Venderam tudo, né? Pegaram, fretaram 3 aviões cargueiro e foram lá, compraram máscara e tudo mais. O Brasil, que já tinha feito vários contratos, já tinha assinado, ficou sem vários equipamentos de proteção individual. O próprio ministro Mandetta disse que o que eles têm hoje de equipamentos dá para 20 dias. E que eles estão correndo atrás da máquina, provavelmente vão ter que mandar aviões também para a China para comprar mais máscara e mais equipamento de proteção individual. Esse é o respeito que o grande parceiro comercial do Brasil tem. É isso que nós estamos dizendo. Por isso que eu sempre disse, ser um grande parceiro não torna o país dono do outro. Nem confiável. Nem confiável, tá aí. Esse parceiro é o grande comercial. A gente fica aí baixando cabeça, agindo como submissa
diante da China, aí na hora que precisa desse retorno, tá aí, ó. Marconi, eu não quero ser oportunista, mas é por isso que nós discutimos esse assunto aqui nessa bancada. Quando eu te disse que quando tu cria um rompimento diplomático, um incidente diplomático, pode, porque o que vale é o conceito. Não, a gente tem preocupação. Eles tinham vendido para nós, isso aqui que eles fizeram, eles venderam para os Estados Unidos. Pois é, eu concordo contigo. Por quê? Porque estão rompidos, entre aspas, conosco. Mas eu concordo contigo. Eu acho que foi nojento. Negócio é uma coisa, ideologia é outra, tá? Então, quando tu vais negociar com o país, tu tem que ver as condições econômicas do negócio, tu tem que ver a oportunidade do negócio, ver se é bom para ti, né? Agora tu pode estruturar, vamos se estruturar para não vender para a China, tudo bem, podemos fazê-lo. A gente vende para quem a gente quiser o nosso produto, né? Mas o que eu digo é que esses rompimentos, eles não podem ser unilaterais. Tudo tem consequência. Não, eu concordo contigo, por isso que eu acho... Deixa eu só concluir. Não, eu acho que houve um rompimento. Houve sim aquela história. Peraí, deixa eu terminar. Houve um rompimento, houve uma cretinice diplomática. Eu achei feio o que a China fez, não só com a gente, mas com o mundo. Esconder as informações sobre o coronavírus, dizer que não são os culpados pela propagação dele no mundo, fazer o que o regime comunista chinês fez, de novo... esconder do mundo e depois reclamar que a gente aponta de quem é o filho, eles deviam indenizar o mundo. Houve um rompimento, houve um desrespeito diplomático. A questão é que passou a se tratar a reação como de rompimento diplomático. A falta de respeito diplomático foi da China, ao esconder do mundo o tamanho do problema e o causador da crise que está causando. A ideia de que o Eduardo Bolsonaro, ao dizer que o vírus é chinês, causou... Não, ele só identificou de quem era o filho. O que o Eduardo Bolsonaro fez foi o DNA. Fez um exame de DNA e apresentou. O pai está aqui, ó. Eles são os culpados. Não vem se fazer de coitadinho agora dizer, peçam desculpas. Não, vocês, chineses, são os donos do vírus. São os culpados pela crise mundial. Deveriam indenizar o mundo. Metade desse dinheiro, desses dólares todos que eles contêm, deveriam distribuir para o mundo para compensar a canalice criminosa desse regime. Esse regime que, de novo, vai ser responsável por mortes e mortes, que é só o que sabe fazer. Morte, miséria, espalhar desgraça ao longo do mundo, e eu não sei como é que ainda é permitido. Por que não é criminalizado ainda falar sobre comunismo da mesma forma que se fala sobre nazismo? E com o discurso dele e teu, nós conseguimos perder milhares de máscaras e estamos na dependência dos aparelhos respiradores que nós compramos, que eu espero que o Itamaraty tenha azeitado, que nós não soframos a represália, porque tu depende, velho. Tu pode ter a opinião que tu quiseres. A diplomacia, Bem, por isso que tu não é diplomata do Brasil, nem tu, nem eu. São pessoas que sabem que tem que ter um nível de diálogo. Quando tu representa uma nação, tu não pode representar a opinião de A e B. Tu tem que criar uma relação diplomática com aquele país, criar uma relação comercial, e a relação é comercial. Agora, tu não vai fazer jantar, festas, os presidentes não vão brindar com champanhe. O que eu estou dizendo é que há uma relação comercial que ela por nada, do nada o cara acordou de manhã e resolveu fazer esse discurso que eu nem entro no mérito, porque eu não entrei no mérito daquele dia do que ele disse. O que eu disse era da oportunidade de tu discutir de baixar a cabeça mais uma vez. Não sei. Bem, aí baixar... Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre esse assunto. Pois não. Já que terminaram, eu quero então dizer o seguinte. A China, ela, nos últimos 2 anos, adquiriu participação muito significativa em 2 dos maiores grupos de comunicação do país. Um deles, disse a meia boca, que eles compraram. A mudança da linha editorial desse grupo de comunicação foi tão chocante que eles chegam hoje a divulgar notas do Partido Comunista Chinês no seu jornal de horário nobre. Eu não vou estar dizendo o nome aqui, todo mundo sabe, né? Uhum. E tem aquela outra, a inimiga número 1, né, do Planalto, que tem participação, sim, divulgaram com fotos e tudo, apertos de mãos chineses, parceria com a China Media Star Group, papapá. Então, assim, eles estão dentro do Brasil. Esse negócio de diplomacia com a China, eu até concordo, mas ela tem que ser olho no olho. Não pode se abaixar. Isso. O grande erro que nós cometemos, e de resto o mundo inteiro cometeu, foi transformar a China na fábrica do mundo. Então, eles produzem os respiradores, eles produzem as máscaras, eles produzem isso, produzem aquilo. E isso foi um alerta. Os americanos estão fazendo meia-culpa porque nos anos 70 e nos anos 80, os americanos
se mudaram de mala e cuia para a China, montando fábricas, investindo naquele país e transformando a China no poder econômico, do poderio econômico que é hoje. Ou seja, os americanos, mais uma vez, erraram e erraram feio. E eles se dão conta disso. O próprio Donald Trump disse que os americanos estão pagando a conta de um passado. Em vez de ajudar um país, em vez de ajudar um animal ferido, eles curaram e criaram um inimigo, um cão feroz que está mordendo a própria mão. Então, assim, a China hoje é, sim, um perigo para o mundo democrático. O poderio econômico dela não pode sublimar isso, porque é um regime ditatorial, é um regime criminoso, assassino. Não existe legislação trabalhista, ela dispõe de 1 milhão de escravos para fazer o que quer e o que bem entende. E os americanos têm culpa nisso. De resto, o mundo liberal, o mundo chamado mundo livre, tem culpa disso. Porque franceses montaram fábricas lá, ingleses montaram fábricas lá, tem brasileiros que arrendaram fábricas lá. Então serviu de lição. Você depender de um segmento importante como esse, de um único país, que agora deixa vazar na internet um vídeo constrangedor que está sendo distribuído em toda a Ásia, com uma moça falando em chinês, com legenda em inglês, e já tem as legendas em português também, dizendo que a China está salvando o mundo ao produzir insumos e produtos. Está rodando na internet. É um vídeo que todo mundo assiste e que é constrangedor. Então, assim, nós começamos a reagir. Então, já estamos produzindo máscaras e as máscaras chinesas, hoje, a única que é necessária é a A49, que é aquela específica para cirurgias, que é feita com critérios técnicos que nós não tivemos tempo ainda de produzir. Mas as demais máscaras, aquela máscara de entrada, de proteção simples de salivação, e a máscara intermediária de vedação microbiológica, essa já é possível fabricar no Brasil. E agora eu vou entrar na minha manchete. Não, eu ia entrar... Não, é que eu quero... Deixa eu fazer uma observação. Eu ia entrar super rapidinho, só dizer que a USP hoje anunciou a criação, uma parceria entre a Faculdade de Medicina da USP e a Faculdade de Engenharia, criaram um respirador que eles chamaram de Inspira, é o nome do produto. O nome é Inspira USP. Já está na internet, inclusive tem um mapa de como construir o produto. Só que a USP está dizendo o seguinte: não façam e não concluam, porque o produto foi terminado e apresentado essa semana. Não tem habilitação ainda da Anvisa, portanto, não pode ser considerado um produto médico e um produto de uso regular. Então, não montem e não façam. Mais, Magdo, o que mais assusta, um respirador comum que vem da China, que custa $3.000, esse respirador, você gasta no máximo R$2.000 comprando peças em lojas de eletroeletrônicos e ferragens. Não dá receita. Não, está na internet com mapa e tudo como construir. Ali. Bom, é interessante que os telespectadores estão se posicionando realmente contra essa questão da China e, inclusive, o Eulálio Guerreiro diz que o Marconi merece já uma estátua. Marconi. Hoje tu tá com tudo, né? A Sônia Sentou na cadeirinha branca essa aí de diretora, agora... Agora arrasou. Tá se achando. Obrigado. Se achando. A Sônia Marques traz alguns... Quanto aos números que estão sendo divulgados do coronavírus, ela informa, não diz a fonte, mas que ficou espantada que morrem de asma do Brasil 36 por dia, 12.960 por ano, e de câncer de cigarro, 154 mil por ano. Aí o Paraná acendeu Mas eu não alerta falei hoje. esses dias das outras coisas que está O morrendo Paraná muito mais. acendeu alerta hoje da dengue. É da dengue? Estado do Paraná. Só esse ano já morreram 56 pessoas no Paraná de dengue. Fala a dengue é uma coisa que já está aí há tanto tempo. E aqui uma pergunta que volta e meia tem aparecido. O Edson Gilmar Reinheimer pergunta, pede para comentarmos sobre os pedágios. Por que eles ainda estão funcionando se não são atividade essencial? Tá, só um pouquinho. Só antes de passar para os pedágios, Reinheimer, só um pouquinho. Tu quer ainda falar sobre os chineses? Quer para dar um alinhamento aqui. Primeiro, a notícia aqui de que os chineses seriam donos desta grande emissora foi uma notícia que veiculou quando das eleições de 2018, onde a própria diretoria da empresa veio explicar que não tinha quem era o seu comando acionário. Tá? Então, só posso ficar com a palavra oficial da empresa ou até que apareça um novo dono. Segundo, em relação à China, o que eu estou dizendo é que eu duvido que o Trump pense diferente de vocês. Nem por isso ele deixou de comprar
toda a produção da China e vai salvar todos os americanos lá, porque ele está fazendo negócio. E aí, mas ele é amigo dos brasileiros. Você tem que comprar mesmo. Então. De onde vai vir a solução, não me importa. Pode vir do quinto do inferno, se tiver a venda. Porque vocês fazem como se alguém estivesse defendendo a China, alguém estivesse defendendo o comunismo, alguém estivesse defendendo alguma coisa. Quando está se discutindo uma coisa que é a matéria estratégia em lidar com a China, vocês fazem um discurso contra a China como se alguém fosse a favor da China. Não. Eu não sei quem neste programa aqui seria a favor da China, das estratégias comerciais da China. Ninguém O que nós discutimos é a oportunidade de brigar com a China, de perder produtos que os brasileiros precisam, que salvarão vidas, e os americanos, que são espertos, eles sabem com quem brigar e hora de brigar, compraram toda a produção e são mais anti-China do que o próprio Brasil. O homem o Trump que é tão amiguinho do Bolsonaro. Só que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, não é o que a gente aprendeu aqui no Sul. Né? Então, assim, eu cresci ouvindo isso e carregando para isso. A ideia de... a gente viu isso nos últimos anos. A pessoa apanha. Quando reage, ele está atacando. Não. Quando o Trump apontou que o vírus é chinês, quando o resto do mundo inteiro apontou que o vírus é chinês, quando agora o líder japonês também chamou o governo chinês na chincha, quando o Eduardo Bolsonaro falou sobre o governo chinês, sobre a culpa do vírus, ninguém está atacando a China. Está só lembrando a China, olha só, vocês não banquem os espertos, porque vocês têm dinheiro, que vocês vão agora escapar de levarem a culpa de algo que vocês causaram no mundo. Porque não é que... Eu não concordo com a ideia de que a China inventou o vírus, mas que escondeu e causou esse problema grave, a culpa é deles. Tem que pagar o preço. Inteligente também é o Edmir Simonetti, que agora, em época de quarentena e de delivery, ele está assistindo as 2 edições da Atualidades. Tem um meme, olha um meme, pra gente dar uma relaxada. A criação de um grupo de WhatsApp. Covid-19 é o nome do grupo. Resto do mundo, você. Aí, China criou o grupo Covid-19. China adicionou você. China adicionou o resto do mundo. China saiu do grupo. Mais ou menos isso. Deixa eu só dar nome aos bois, então, para não ficar coisa no ar. Nenhum estrangeiro pode ser dono de grupo de comunicação de concessão pública no Brasil. Portanto, vamos deixar bem claro. Tudo que eu disse aqui são fatos que estão comprovados por divulgação das próprias empresas. Então, vamos lá. A Rede Globo não pertence aos chineses, não é dos chineses. Mas tem capital chinês lá, sim. A própria Globo anunciou a parceria com a China Star Media, com foto, divulgação e tudo, coisa e tal. Como é uma empresa de capital fechado, a Bovespa não pode divulgar a participação acionária, até porque seria ilegal. Tá? Porque eu tentei, eu e o Roberto tentamos entrar no site do Bovespa para ver a participação acionária. Como é capital fechado, não tem como saber. Sim. Mas a própria Globo admitiu a parceria com o aporte de capital. Ponto. Então, isso é comprar. Isso. Uma parte, ou seja lá o que for, ou comprar sua opinião. Se aparece o nome ou não. E há 3 semanas atrás, foi anunciado, com pompa e circunstância, também a participação chinesa na rede Bandeirantes de comunicação. Sim. Então, me parece, e que também é uma empresa que tem concessão pública. Então, os chineses não podem ser donos nem da Bandeirantes, nem da Globo. Tá, mas essa bandalheira pode ser feita assim? Sim. Porque todo mundo sabe e não se faz nada. Eles anunciam, sabe o quê? Parceria. Isso. Mas é uma bandalheira, né? Sim, mas... Rouba. E eu não estou falando nada dinheiro junto. E eu não estou falando nada que não está na internet. Procurem lá parceria Globo-China, parceria Bandeirantes-China. E vejam os telejornais e como é que eles tratam a China. Pois é, falando em moral e etc., aviltante o que está acontecendo no nosso país e também o que está acontecendo no mundo. É, sim, uma terceira guerra mundial. E é bom que a gente dê nome aos bois. Vou pegar de novo o que está acontecendo na maior economia do mundo até então, que já descarrilhou. Na semana passada, eu disse aos senhores que havia tido um recorde de solicitação de seguro-desemprego de mais de 3 milhões de pessoas americanos pedindo seguro-desemprego porque perderam seus empregos. Pois nessa semana, em 7 dias, 6,65 milhões de pedidos de seguro-desemprego, segundo o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. São 10 milhões de desempregados nesse momento
num país que é uma potência e que estava a pleno emprego. As pessoas escolhiam onde trabalhar. Mas os Estados Unidos têm duas forças estratégicas. Poderio bélico, e hoje nós sabemos que tem muitos do exército americano infectado por esse vírus. E ele tem o poder de imprimir a moeda global, o dólar. Isso mata quem precisa matar com os americanos. Quem não gosta dos americanos está muito mordido e estava mordido. Mas esse vírus chegou. O Reino Unido, que eu tanto valorizei quando ele estava saindo da União Europeia, era o único país da União Europeia que pôde ver as falcatruas dos outros países da União Europeia e que estavam lá em 2008, Grécia, Itália, cheio de corrupção do dinheiro público deles, e a União Europeia tendo que bancar. O único país que pôde se dar o luxo de sair da União Europeia foi o Reino Unido. Por quê? Porque a soberania monetária o Reino Unido quis manter, mesmo aceitando participar da União Europeia. E o Reino Unido saiu da União Europeia há tempo. Nós aqui no nosso país, tá? Eu confesso aos senhores que é dilacerante os depoimentos que eu estou recebendo de pessoas que não têm o que comer, não têm onde trabalhar, não tem a quem buscar ajuda, porque está preso em casa. Tem um poder que está tirando o bem maior, que faz valer os nossos valores como população brasileira, que é a nossa liberdade. E por que é alvitante o que está acontecendo? Pelo seguinte, o vírus, e eu espero que os senhores me entendam, o vírus, ele existe, ele mata, e ele está sendo uma epidemia em muitos países que não é como o nosso Brasil. Em 1989, existia e houve reuniões com interesses de globalizar o mundo. Esse vírus, ele é estratégico e ele tem algo extremamente perverso. E é por isso que dói demais. Porque tem gente muito legal ali do meu lado e ali nos assistindo que pensa extremamente a favor de confinar as pessoas achando que está fazendo bem. E é por isso que eu respeito a opinião de todas as pessoas, porque eu tenho certeza da boa intenção de todo mundo. O problema é que esse vírus é com perdão da palavra, sacana. Ele usa de algo que quem gosta de psicanálise vai entender bem o que eu quero dizer. Do medo da morte. E ele pega na jugular do ser humano. Porque como é que a gente vai não defender a vida? Em 1989, existia um projeto de globalismo que queria fazer com que todos os países fossem unidos, olha que bacana, todo mundo igual. E que quem achasse que nós fôssemos diferentes uns dos outros, a gente estaria se achando melhor ou pior. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se alguém acredita em Deus, eu tenho fé em Deus. E se Ele criou seres humanos com capacidades diferentes, em países que têm culturas, jeitos, estruturas, climas diferentes, é porque Ele entendeu, possivelmente, que há uma inteligência na diferença. E que é a riqueza da humanidade a diferença. Ser diferente não significa ser melhor ou ser pior, apenas diferente. Apenas diferente. E esse vírus quer que a gente fique confinado em casa, achando muito legal para quem pode, dizendo que todo mundo tá com uma mesma ideologia. É um só povo, com um só interesse, atacando uma única coisa. Todos pensam iguais, todos somos iguais. A forma que a China resolveu lá o seu planeta, a forma como a Itália está resolvendo, os Estados Unidos, nós aqui no Brasil temos que seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. O senhor aí votou no presidente da Organização Mundial da Saúde? Já tinha ouvido falar desse cidadão? Ouviu? Não, possivelmente não. O senhor votou nele? Não. E a Organização Mundial da Saúde, se fosse tão sábia, por que não erradicou as diferenças sociais e por que não erradicou a saúde no mundo? Se ela tem uma capacidade muito poderosa de saber o que é bom para toda a humanidade. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu falo para nós, brasileiros,
enfrentarmos esse vírus e que está matando as pessoas pela falta de emprego, pela falta da honra de poder exercer o seu direito à liberdade de trabalhar, de produzir, de criar, de se dar as mãos e se ajudar e não ficar com esmola de governo, não virar um país socialista para depois virar comunista. Não é isso que a gente quer. A gente, o povo brasileiro. Então, o que eles estão querendo? Desculpa, Magda, eu sei, mas eu vou continuar. Esse vírus está querendo que a gente fique nesse papinho, que a gente tem que fazer o que os Estados Unidos faz, o que a Itália faz. Não. Quando eu digo para nós termos coragem, é a gente se assumir povo brasileiro. É a gente honrar exatamente o jeito que nós temos. Nós somos um povo muito forte. É o que eu disse ontem. A gente supera a favela, a gente supera a falta de saneamento básico, a roubalheira dos outros governos. Olha hoje, o ladrão do Lula de mãos dadas com o governador de São Paulo, Dória. Oi? Eu quero dizer para os senhores que tem uma história muito mal contada aí, mas que as máscaras estão caindo e nós estamos vendo. Só que nós estamos trancados em casa porque o poder assim nos manda. E a gente não pode aceitar isso. A gente precisa honrar, porque ainda dá tempo da gente se salvar. As pessoas não estão morrendo só de coronavírus. As pessoas estão morrendo pela falta de possibilidade de sair para trabalhar e deixar as pessoas que correm riscos protegidas. Separar, sim, as pessoas que têm que ser separadas e que correm riscos e que são grupos de risco. Ninguém está aqui querendo matar ninguém, ao contrário. A gente quer cuidar de todo mundo, mas com honra. Que honre o nosso talento, que honre o nosso poder. Nós somos um povo brasileiro. E vou dizer mais, sabe o que me indignou muito? Foi feita uma pesquisa, tá? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa é a tua pauta? Sim. Ah, tá. Foi feita uma pesquisa. Sim, mas já tem 11 minutos, Pois Roberto. mas eu só quero dizer... Mas ela não... Eu fiquei quieta, eu escutei todos vocês. Eu acho que querer viralizar é uma coisa, mas tem que haver respeito com os colegas. Eu jamais estou querendo desrespeitar ninguém. Você está querendo viralizar, sim. Eu não estou querendo viralizar. Trata os seus colegas com respeito. Fundamenta a tua posição, mas não te candidata a deputada aqui. Eu não estou me candidatando a deputada, ao contrário. Eu estou dando voz a muita gente que não tem a quem recorrer e eu tenho recebido pedidos de ajuda das mais variadas pessoas. É presidente de empresa, a pessoas desempregadas, a gente que trabalha de bico, é todo mundo indignado. Mas todo mundo recebe esse pedido aqui, Roberta. E eu só quero avisar uma coisa para vocês. Foi feita uma pesquisa, tá? Em todos os países que estão confinando com esse histórico de medo, gerando medo nas pessoas, os líderes desses locais melhoraram a popularidade. Ou seja, eles confiam a gente fica com medo e começa a gostar daquele líder. Aumentou a popularidade de todos os líderes mundiais que colocaram a gente confinado em casa. Russo. Desculpa pelo tempo que eu ocupei. Peço desculpas. Roberta, quero começar pela tua manifestação de ontem, tá? Tu disse que a Holanda não confinava, foi sim, já saiu hoje, quem quiser ler, fake news, a Holanda confinou sim, igual a todos, tá? Se tiver alguma outra informação mais recente que essa, tu faz. Mas eu quero só te entender uma coisa, Roberta. Tu trabalha com empresários, o teu mundo profissional é os empresários, isso é um direito teu nicho. Nós tivemos algumas discussões aqui, quando veio a reforma trabalhista, tu estavas a favor dos empresários, porque suprimiu uma série de direitos dos trabalhadores. Quando se discutiu aqui a carteira amarela, que cria um trabalhador de segunda linha e um empregador, tu ficou a favor dos empregadores e eu respeito, é um direito teu. Por que eu estou trazendo isso, Roberto? Porque... nós já morríamos, nós já temos 5 mil pessoas por mês que morrem no país de fome. Tu nunca abordou, tu nunca trabalhou de causa social, tu sempre trabalhou do empresariado. Então, tu fala muito em nome dos pobres, embora respeitosamente não te sinto representar os pobres, não te sinto inserida nesse contexto dos pobres.
Acho que tu falas em vila, que vocês não sabem como estão as vilas. Acho que não sei, mas tu também não sabe. Eu tenho aqui, tá? não, as pessoas me escrevem. Né? As pessoas te Tu escrevem. não sabe, né? As Não, pessoas te contam. Não, as pessoas me ligam E o que ele tá dizendo, te olha, eu perguntando é outra demiti coisa. 4 mil hoje, eu demiti 600 Isso, eu hoje. demiti o empresariado. Tu te traiu pela Empresariado. palavra. Não, Tu senhor, acabou de eu confessar. aqui- não, É o os empresário que te telespectadores, liga. Com licença, eu tenho 2 coisas para dizer. Pois não. Eu respeito muito o tempo das pessoas e principalmente o maior patrimônio desse programa, que é a confiança que o público nos dá. Eu não vou ocupar o espaço e o tempo de vocês para ficar aqui querendo me vangloriar da desgraça alheia. Ponto 1. Vocês me conhecem, eu estou há 2 anos aqui, vocês sabem do meu caráter. Ponto 2. Eu não vou responder baixaria. Obrigada. Eu gostaria de dizer que o governo federal tem agido Puxa, muito... Foi baixaria o meu Claro, argumento? Com certeza. Ah, pois não. Então, o então não precisa governo- responder, tá certo? Não O precisa governo responder. federal tá agindo aí para conseguir levar um pouco de dinheiro que seja, mas acredito eu que o suficiente para pelo menos as pessoas não passarem fome, que é a grande preocupação de todos nós, para não mais só os autônomos, como mais 30 categorias que foram colocadas a partir de uma medida do Senado. O governo projeta ajudar essas pessoas, em torno de 59 milhões de brasileiros serão ajudados com essa ajuda, desculpa, mas enfim, eu não acredito que isso seja uma esmola, eu não acredito que isso seja um país socialista, nem que a gente vai virar comunista, porque o governo agora está se preocupando com aqueles que têm que ficar em casa. Porque é uma hora de decidir, pessoal. É claro que agora o número de mortes ainda está baixo, porque a gente ainda está em casa, porque a gente ainda está confinado. Então, assim, vamos fazer força para esse dinheiro chegar onde tem que chegar. Vamos compartilhar o link, vamos pedir, de repente, para o prefeito abrir os CRAS para as pessoas poderem ir lá e fazer a sua inscrição no cadastro único para o governo federal ter acesso a todas as pessoas que precisam dessa ajuda. Eu acho que a gente precisa, mais uma vez, eu vou dizer aqui, ser propositivo. O governo federal também editou uma medida provisória, que eu acho que até a doutora Roberta pode tratar amanhã, porque é da parte dela, da área trabalhista, uma medida provisória que faz com que as pessoas, as empresas, possam acordar com os seus funcionários uma redução de jornada, uma redução de salário e o aporte do governo no restante do salário. Então, vamos trabalhar no que a gente tem, vamos trabalhar nas medidas propositivas que o governo federal está lá, ó, ficando de cabelo branco para conseguir dar um alento para a população e tentar fazer o meio termo, ficar um pouco mais em casa e depois começar a abrir aos poucos, para que a gente não vá todo mundo para a rua, não faça esse isolamento vertical de sair a população que não é de risco, entre aspas, porque tem muita gente morrendo. A gente sabe de uma pessoa de 59 anos que morreu no Hospital Mãe de Deus, que não está entre o grupo de risco. Então, assim, dá tempo. É isso que o ministro da Saúde está pedindo. Eu preciso de tempo para chegar a máscara para os médicos. A minha, hoje, manchete é uma determinação, uma portaria para que 14 categorias da área da saúde, dentista, fonoaudiólogo, médico que não são da área, que se inscrevam para poder estar no fronte também, para poder ajudar as pessoas no SUS, porque eles têm medo que esses médicos se contaminem e que tenham que sair da linha de frente. E daqui a pouco não vai ter respirador, e daqui a pouco não vai ter máscara, e daqui a pouco não vai ter médico. E isso não é colocar medo na população. Isso é a realidade que o mundo vem vivenciando. Então, não é no Brasil que vai ser diferente, pessoal. Por que o Brasil vai ser diferente? Eu até gostaria, Roberta, que um dia, não hoje, por favor, mas tu me explicasse que história é essa conspiratória só contra o Brasil, do mundo contra o Brasil. Porque eu realmente não estou conseguindo alcançar esse teu pensamento que já vem há 3 programas trazendo para a gente. Depois, por favor, não sei se no programa ou depois do programa, eu gostaria de saber qual é essa linha de raciocínio que o Brasil está sendo perseguido e que agora só o Brasil vai virar comunista. No entanto, todas as nações do mundo estão fazendo isso. Na medida do possível, o governo federal estava lá e está aportando um pouco de dinheiro para essas pessoas que têm que ficar em casa para evitar que o vírus se realmente se dissolva, enfim, na população e que a curva não se achate, que a gente não tenha leito. Porque, assim, ó, no momento que as pessoas precisarem de um respirador e que não tiver o respirador e que elas tiverem que passar e ir para casa e ficar lá, passando mal e não tendo como respirar, talvez as pessoas mudem de ideia. Marconi, a tua manchete, por favor. Eu não estou fazendo a participação dos telespectadores porque estou tentando correr com as manchetes, enfim, e porque não vai nos levar a muita coisa. São as opiniões das pessoas
sobre a fala da Roberta, as que gostam, as que não gostam, as que gostam, as que não gostam do Ruschel, enfim. E a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa dialogar e levar até vocês alguma coisa que sirva ou para acalmar ou para vocês entenderem. Então, ficou prejudicado o nosso tempo, tá? Marconi. Pois é, dona Magda, a minha manchete até vem um pouco ao encontro disso tudo, né? Que a gente está vendo aí, que é a tentativa da busca da saúde mental, né? Da manutenção da saúde mental. Quando o brasileiro começou a enfrentar, e aí eu sei, isso aconteceu no mundo todo, mas eu vou me apegar aqui à nossa situação no Brasil. Quando começou a enfrentar a quarentena, o medo do dia seguinte, a incerteza, a dúvida em torno do que há pela frente, começou a enfrentar aí situações desconhecidas, até então novas, né, que a gente não tinha parado para enfrentar ainda. E é claro que o cuidado inicial é com a saúde, a imunidade, o cuidado com o contágio, e a gente foi deixando de lado, simplesmente acreditando que poderia se adaptar facilmente, e foi deixando de lado e relaxando com a saúde mental. A gente foi se preocupando com os idosos, por exemplo, e é justa a preocupação em relação à fragilidade, os mais novos, os imunodeprimidos e toda essa realidade, mas fomos, entre aspas, esquecendo as pessoas em estágio, por exemplo, de depressão, de transtorno obsessivo-compulsivo, né? E uma série de outros problemas mentais, né? Psicológicos, que acabaram, né? Sofrendo aí esse agravamento. Eu já recebi notícias, fui atrás, assim, sei de gente que perdeu o controle já, né? A coisa do confinamento, somado à incerteza, somado ao medo, a um quadro aí que, por exemplo, esteja em fase inicial de depressão ou de qualquer outro tipo de transtorno, se agravou demais. Nós temos muitos casos agora, né, em voga, e agora os profissionais também estão reunidos para tentar, de alguma forma, oferecer algum tipo de conforto para essas pessoas. Então, como você mantém essa saúde, né? Uma série de orientações foram dadas. A depressão e a ansiedade são os quadros mais complicados de serem enfrentados, né? Você tem transtorno de déficit de atenção, você tem hiperatividade, né? Mas esses, de certa forma, você conseguindo manter algumas atividades, como um exercício, uma leitura, um filme, você consegue, de certa forma, minimizar. Mas os quadros de depressão e de ansiedade, esses estão gerando muita preocupação. E são mais quadros que precisam aí de acompanhamento médico, que infelizmente acaba não sendo o ideal nesses tempos de quarentena, né? Então, algumas orientações foram dadas por profissionais de como a gente pode se ajudar e acabar ajudando também pessoas próximas que precisem. No caso da depressão e da ansiedade, primeira orientação: mantenha distância do ambiente de redes sociais, pelo menos o lado nefasto dele. Como assim? Não buscar informações dentro de redes sociais. Facebook não é lugar de ter notícia, por mais que alguém compartilhe, por mais que alguém use um link confiável, não é ali. Busque os meios de comunicação, os canais, os sites, a televisão, as emissoras de rádio. Busque fontes confiáveis e foque na informação a respeito. Trazer números não significa praticar o alarmismo, mas manter-se informado sobre a realidade dos fatos. Fugir do alarme, aí sim, praticado nas redes sociais, dessa briga polarizada que a gente tem do que deve ser feito primeiro, porque essa polarização é que nos causa mais ansiedade, né? Imagine para você que está passando por uma situação dessa econômica, ter que decidir se cuida da saúde ou do seu orçamento. É inviável para o cidadão manter o controle emocional diante de uma situação como essa, o aluguel vencendo daqui a pouco, a sua mãe resguardada e você não tem contato, você tem medo, né, de ter saído para trabalhar e voltar e dar um abraço no filho, a ausência desse carinho que passava batido, né, que a gente beijava uma mãe, abraçava um filho e era no automático, essa ausência agora está causando um mal muito grande, que para alguns pode passar despercebido, alguns são mais fortes, têm um equilíbrio emocional um pouquinho maior, mas para outros isso tem sido um gatilho terrível para despertar essa ansiedade, essa emoção fragilizada e, em casos mais graves, a depressão. Então, assim, tem muito profissional, de novo, eu sei que hoje a gente vive, eu vou falar aqui e daqui a pouco dizer, mas tem que pensar que não é todo mundo que tem internet, eu sei disso, mas é lógico que a gente tem que trazer essas alternativas.
Há muito profissional prestando esse tipo de consultoria no YouTube, em seus perfis pessoais no Instagram, no Twitter, seja lá onde for. Ah, Marco, mas tu disse para não usar as redes sociais. Não, desvie daquilo que é noticiado. Facebook não é lugar de notícia, o WhatsApp não é lugar de notícia. Ali sim você vai acabar aumentando o seu estresse e a sua tensão. E aproveite esse contato com a família para conversar, para amenizar, para fugir disso, para se envolver com o estudo do seu filho, para se envolver e conversar com a pessoa que você ama, que tem ao seu lado, e não brigar agora por questões financeiras e seja lá o que for. Agora é a hora de baixar as armas e tentar, de alguma forma, apaziguar essa situação, pelo menos no porto seguro que a gente tem, que é dentro da nossa casa. Né, para tentar, de alguma forma, minimizar. Então, chega a ser óbvio, né, as primeiras orientações que você tem para amenizar isso, elas beiram o óbvio, sim. Né? Como óbvio também que aqui nós tenhamos nessa bancada algumas exaltações das pessoas. Né? A Carla tem uma opinião, eu não vi o que a Roberta viu, que o Ruschel fez, o Vitorino virou piada aqui, o Vitorino se queixando que a Roberta está falando demais, não sei o quê. E a Roberta... A gente que faz o programa aqui entende, porque se a gente já está com todas essas coisas que tu acabaste de dizer, né? Domesticamente, né? Com os seus filhos, com os seus pares, com os seus amigos, com não sei o quê... eu entendo que a Roberta trabalha com números, né? E como diz algum dos nossos telespectadores aqui, diz assim, a Roberta não está falando dos empresários, a Roberta está falando daqueles que geram emprego, não sei o quê e tal, barará. Agora aqui, a professora Cláudia Musafai, da PUC. Magda, o Alexandre está preso em casa há 5 semanas, ele mora na Itália. A Fernanda, em Seattle, apavorada, diz que em Nova York está o caos. Aí ela falou um absurdo que a colega falou, que mundo vivo, vou te mandar um vídeo e tal, enfim. Acho que todos nós estamos atacados e sensibilizados e um pouco diferentes e um pouco, assim, estressados com tudo isso que está acontecendo, cada um com seus problemas. A Roberta, acho que tem uma carga em cima dela de empresários, de pessoas, e ela lida com números. Eu acho, então, que vai apaziguar, tá? Não vai ficar assim, por favor, não... Entendam que essa é a nossa casa. Na casa da gente, a gente briga, né? Daqui a pouco fica tudo de bem. Ainda tem Vitorino, programa? Tem programa aí. Tem, tá. Então, eu quero só dizer uma coisa. Um telespectador mandou um recado aqui interessante. Para mim, mais em cima da informação que o Ruschel deu, que é a subnotificação. Partindo do princípio que nós temos subnotificação, então esses dados que estamos dando de percentual de mortalidade são completamente diferentes. São completamente diferentes. Tu não sabe, está em aberto. Então, por isso que eu digo, e tu vai tomar decisões em cima de números que não são confiáveis. Deram o índice de mortalidade no Brasil em torno de 2%, que seria acima da média mundial. Mas se está subnotificado, evidentemente... Eu acredito até que no mundo inteiro está subnotificado. Essa que é a realidade. Alguns países estão trabalhando com uma testagem maior, que é a Coreia do Sul, Estados Unidos e Alemanha. Agora, a China, me dizer que teve aquele número de mortes e aquele número de infectados... E a 150 quilômetros de Xangai não teve nada, aquilo ali está muito estranho. Então, realmente, eu acho que está subnotificado em todos os sentidos. Sim, em todos os lugares. Hoje pela manhã a gente deu uma notícia na Rádio Pampa que chocou, o Marconi até comentou o assunto, coisa e tal. Eu não entrei nesse assunto, mas me preocupou bastante, que é o índice de confiabilidade dos testes, Magda. Isso. Não bastasse tudo isso... Ontem eu falei aqui alguma coisa. A confiabilidade dos testes é ridícula, tecnicamente. Não chega a 25%. Não chega a 25% de precisão. Mas ele é o contrário, né? Para o negativo, não é? Mas ele é o contrário, ele dá negativo quando tu poderia estar positivo. Negativo. E não dar positivo quando é negativo. Então ele tem apenas 25% de precisão ao dar um negativo. Isso nos porque pode ser positivo. Pode ser positivo. É o contrário. É pior ainda. Continuamos pior ainda. É pior ainda. Testes rápidos. O sujeito vai para casa pensando que não tem nada. E não tem nada e sai infectando. E tem. O que você ia dizer mais? Não, é que nesses testes rápidos, a gente explicou ontem,
A pessoa tem que estar infectada já há 7, 8 dias para o organismo já estar respondendo e para que esse teste rápido consiga capturar que a pessoa realmente está infectada. Se ela fizer nos primeiros 7 dias, provavelmente vai dar o falso negativo. O que das falhas em relação ao teste, para mim, é a pior delas, né? Eu preferia que ela falhasse dando positivo. Eu também prefiro do que dizer que é negativo. Se libera alguém infectado... Porque aí a ideia, imagina, sai tranquilamente com a ideia de negativo. Eu prefiro que o erro seja que tu estás doente. Eu preferia, assim, pecar pelo excesso de zelo. E a gente tem já 1 milhão de infectados no mundo, bateu hoje 1 milhão, com 208.630 pessoas, isso é dado da tarde, que foram curadas, e 51.335 mortes. Deixa eu dar uma informação semi-boa. Então, faça semi-breve. Semi-boa. Semi-boa e semi-breve. A Corregedoria do Tribunal de Justiça hoje decidiu abrir os cartórios por um período que pode ser de 2 até 4 horas. Fica a critério dos tabeliões, a gestão, para atendimento de casos urgentes. Quem vai decidir? O próprio tabelião, ou o escrivão, ou um funcionário, que vai decidir da urgência ou não do procedimento. Então, os cartórios devem reabrir a partir de amanhã, um mínimo de 2 horas e um máximo de 4 horas. Vitorino, como é que ficou assim determinado? Todos têm que abrir nesse período? Ou como é que é? São 4 horas? Sim, a Corregedoria emitiu uma nota hoje liberando os cartórios para funcionar entre meio-dia e 4 da tarde. Cada tabelião vai decidir no seu cartório em que horário ele vai abrir, em que horário ele vai fechar. Mas o expediente mínimo tem que ser 2 horas e o expediente máximo 4 horas. Okay. E a recomendação é que sejam atendidos apenas casos de urgência. E no artigo, acho que é o artigo 5º dessa determinação, que diz que caberá aos tabeliões avaliarem a urgência do procedimento cartorial. Então, me parece que é uma forma de retomar aos poucos. Sim. É uma forma de retomar aos poucos, porque a gente sabe que os cartórios têm muito movimento. Vai ter aglomeração, vai ter. Eu, particularmente, entendo que é um paliativo. Poderia ser uma coisa maior. Quer dizer, abre tudo, mas só permite um máximo de 15 fichas. Então, fica todo mundo na rua, 15 fichas, entra 15 pessoas, são atendidas, sai, entra mais 15. Os cartórios têm uma estrutura razoável, pode abrir das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, assim, são 4 horas por dia. O máximo de 4 horas por dia. O mínimo de 2 e o máximo de 4. E entre meio-dia e 4 da tarde. Não, então pode ser meio-dia às 2, entendi. E todos os procedimentos cartoriais estão liberados a critério dos tabeliões, ou seja, cada cartório vai decidir como procedimento. Eu acho, particularmente, vejo com bons olhos, mas eu preferia que se fizesse uma coisa estabelecendo uma restrição. Atende 15 pessoas, não é 30. Vamos pensar na metade, então. 15 pessoas entram no cartório, são atendidas, saem, vão embora. Entra mais 15, sai, se der, porque tu não sabe o que as pessoas precisam ali. E no espaço de 9 da manhã até 5 da tarde, que é o horário que normalmente funcionam os cartórios, você teria muito mais disperso dentro desse horário a aglomeração das pessoas. Mas, enfim, a gente está pouco melhor que nada, né? Que também tem que ser avaliado são as lotéricas. Porque as lotéricas vão servir da fonte das pessoas receber também. Mas elas foram dinheiro, retomadas, né? Foram retomadas, foram. Adivinha quem é que foi para as lotéricas? Os velhinhos. Sim. Não, foram os primeiros. Os supermercados estão lotados, tudo que é possível de estar aberto está lotado. Eu não consigo entender muita lógica nisso, mas... O seu Noé, da Quitanda, da João Varig lá, mandou uma mensagem, até pelo nome dele é engraçado. Ele disse: foi mais fácil colocar os casais de bichos na minha arca do que os velhos da rua. Tu que vai falar sobre isso, Ruxo? Não, eu só queria dar um adendo à notícia, já que estamos no mundo jurídico, só para informar que hoje, no fim da tarde, entrou um pedido de liminar em Novo Hamburgo, uma advogada em seu nome, pedindo a prorrogação do IPVA por 90 dias. É uma ação contra o governo do Estado. Não tenho informação ainda da concessão da liminar, né, da liminar, mas entrou com a ação pedindo que nós vínhamos reivindicando aqui há algum tempo. E outra questão importante, Vitorino, é a questão dos produtos, máscaras e tudo mais, que foram isentados do governo federal de impostos, mas aqui o governo estadual não isentou nada. O ICMS continua valendo e tudo mais. Então, mas também é uma questão a ser repensada. O governador do estado diz que o estado não pode ter problemas de caixa. Não pode mesmo. Os contra-cheques de 6 dígitos antes da vírgula não pode sofrer comprometimento nessa hora. Ele também disse outra coisa, que o governo federal já fez concessões e aconteceu com outros e
com o Rio Grande do Sul não deu Não, mas minhas as horas. concessões é para o cidadão. O que foi prorrogado foi o pagamento da dívida dos estados. Que o isso Rio Grande já- do Sul não vem pagando. E o Rio Por Grande do isso- Sul não paga- por não vem isso pagando. que não inclui o Rio Então não Grande do mudou Sul. nada. É. Mas o governador do Rio Grande do Sul, ele está na levada do Dória. Esse tu já Qualquer tinha coisa que o dito Bolsonaro aqui. fizer, ele reclama, não tá bom, eu quero mais, enfim. Ah, pode Mas ser. aqui mesmo, esse negócio que o Ruschel falou ali, se sair essa liminar e formar a jurisprudência, Todo vai forçar o Estado do Rio Grande do Sul a rever isso. Porque está muito fácil reclamar e pedir dinheiro, mas fazer mesmo ninguém faz. Ninguém está fazendo. Fala, Russo. É que sobre o tema, só para completar a notícia, o governador, foi perquirido por que exatamente isso, está prorrogando tudo, por que ele não prorrogava o IPVA. A defesa dele é que desses 800 bilhões, ou milhões... Ai, meu Deus do céu. Mas o número é 800. turma. Milhões, O número é não, 800. milhões. Já é muito dinheiro. Milhões 800 é milhões. Milhões. Não sei nem Que da escrever. receita do IPVA, a metade, 400, são pra- dos prefeitos. E que, portanto, ele não poderia, tem isso também. deliberar que os municípios iriam explodir. Então, só para trazer a versão Mas é dos isso dois que Porque eu outros digo. que também não estão fazendo nada, os prefeitos, né? Mas é Porque isso que eu estão digo. reclamando, o É IPTU até vontade agora ninguém viu. política. Espera, deixa eu terminar. Sim, sim. Nada como um dia após o outro. E uma noite no meio. Tá vendo Uma aí? noite no meio. Os prefeitos também não estão fazendo nada. Você viu alguma coisa, alguém de parcelar IPTU, prorrogar IPTU? Mas ou aí é que 90 tá. vezes você Não, pagar não, é IPTU? não é uma coisa. Quem manda mais, não é? Não, Porque que eles todo podem mundo- fazer mas isso sozinhos? Mas eu estou defendendo Sim, aquilo ó, que cada- todo mundo cada faça. Todo mundo tem ente que cuida ajudar do um pouquinho. seu. Pode, cada um. O arrecadação. prefeito pode fazer na Claro, cidade. mas o seu Magda, IPTU é que são pertence à receitas, prefeitura. só para o nosso telespectador entender. O Estado são receitas estaduais Sim, e ele pode sim, prorrogar. sim. As municipais, IPTU é municipal. Quem pode prorrogar é o prefeito. É o prefeito. Já o IPVA é estadual. É estadual, aí é o governador. Então aí não Mas dá. Ontem é isso eu que eu ia digo de trazer- vontade política, que é assim, cada governador agora vai decidir de que jeito quer entrar para a história. Sabe, numa hora dessa, é assim, ó, vai ser cancelado o pagamento do IPVA, mas dos prefeitos não. Ah, mas não posso, eu vou fazer e eu não sei de que jeito eu vou fazer. Se quiserem me pedir meu impeachment, eu vou pra rua, mas saio entrando para a história como alguém que tentou, como alguém que fez. Azar. Porque o que vai acontecer com o IPVA é a curva de Laffer. O que vai acontecer é se esperar arrecadar, precisamos arrecadar. Eu já sei olha, um monte de gente que disse, eu tenho dinheiro, mas não vou pagar. Meu carro vai ficar na garagem, vou andar de Uber, vou a pé, vou fazer o que for, vou ficar na quarentena, não vou pagar o IPVA. Primeiro porque o IPVA está sendo usado várias vezes aqui para fazer caixa para pagar o servidor. Porque há horas eu tento entender como é que o servidor vai pagar o IPVA, que é para botar dinheiro para pagar o servidor e ainda parcelado. Não vai pagar. O que vai acontecer é isso. E aí, no fim das contas... Lagarto comendo rabo. vai ficar desse jeito. Não vai pagar, não vai ter... E outra, o IPVA não era para oferecer para o cidadão algumas coisas que não são oferecidas. Então, assim, eu já pago. Não tem o retorno que deveria. Está sendo usado para pagar o meu salário. Trabalhei 30 dias, não vou receber, ainda tenho que pagar o meu imposto, que já é meio duvidoso. A questão do IPVA já é meio duvidosa. Pagar, amor, nem todo mundo paga. O que vai acontecer é assim, ó, não vai pagar, não vou pagar. Quer tirar meu carro, me pega na Blitz. E por enquanto, eu vou andar de Uber, vou andar a pé. Vai virar uma caça. Quer me pegar, quer tirar meu carro, me pega na Blitz. Insegurança jurídica social. Tá, olha... Vontade política, eu só vou recuperar minha manchete ontem que eu não dei. Tu acredita? É? Vontade política está tendo o Uruguai e a Argentina que estão fazendo grandes modificações. O Uruguai, inclusive, já mandou projeto para o Congresso deles lá, tirando de 20% a 30% o salário de todos os servidores em tempos de coronavírus. Aqui Então, poderia fazer uma coisa é parecida, mas exatamente salários isso. a partir De X. 6 mil, 7 mil. Que também no serviço público é... Não, porque, tem muito. Porque quem ganha mal no serviço público é professor, policial. Esses caras Exatamente. ganham mal. Mas tem a turminha dos 6 dígitos antes da vírgula. Essa turminha é enorme. Aposentados do IP, gente recebendo 130, 140 mil de aposentadoria. São dos políticos, não dos políticos. Não Sim, Salário de políticos é no judiciário Uruguai. e Assembleia Legislativa. Exatamente. O judiciário e o legislativo que tem super salários. Porque no executivo... Caros amigos, eu preciso chamar a Ali no Ah, programa. tá bem, desculpa. Eu tô concentrada aqui, porque na Já verdade... tenho notado, tu fez Aquelas tudo crianças- já as crianças respondeu estão todo o cansando ela em questionário que eu te casa dei. Não, na verdade eu tenho tentado trazer outras questões, porque
enquanto o mundo encara a guerra do coronavírus, tem muita gente travando as suas batalhas individuais e outros assuntos acabam não sendo falados. No dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e que, na verdade, hoje se chama o transtorno do espectro do autismo. E eu quis trazer hoje algumas questões relacionadas aos estudos que têm sido feitos nessa área, especialmente os que envolvem o canabidiol, que é bastante polêmico, mas foi aprovado, teve aprovação pela Anvisa para ser vendido aqui no Brasil a partir de dezembro do ano passado. E é o que há realmente de mais novo, digamos, no tema, que vem sido muito estudado pela medicina, porque não se consegue achar a causa do transtorno do espectro autista. Muito embora se esteja havendo uma série de estudos para amenizar um pouco a vida dessas pessoas e dos seus familiares, porque realmente é algo que é um transtorno com o qual a sociedade não consegue ainda trabalhar de forma tranquila. Então, eu queria trazer o estudo, foi um estudo em pequena escala feito em Belém do Pará, publicado em novembro do ano passado, pela revista Frontiers of Neurology, que, na verdade, é uma das maiores e mais citadas publicações acadêmicas do mundo e reúne 100 mil pesquisadores. Pois, essa pesquisa teve 90% dos acessos aos dados dessa publicação e ela trouxe um resultado incrível. Entre 18 crianças com o transtorno do espectro autismo, em que eles deram por 2 anos esse medicamento óleo com um percentual de 20% do THC, que é exatamente a substância que na maconha causa o barato, tá? Mas existe um percentual que então vai nesse remédio e que não tem esse efeito, por óbvio, tá? Só para deixar bem claro. 14 dessas crianças, ou seja, isso representa 78%, apresentaram uma melhora de 30% neste período, o que significa diminuição do número de convulsões, melhora no déficit de atenção e hiperatividade, no sono, na comunicação e na interação social. Além disso, melhoraram 4 desses grupos de sintoma, 4 deles melhoraram todos os sintomas ao mesmo tempo. É um resultado muito expressivo. Quem lida com esse transtorno é um percentual que tem crescido cada vez mais. Hoje em dia, se imagina, se tem os dados de que cerca de uma pessoa a cada 54 tem o transtorno do espectro autista. Então, realmente tem crescido. Agora, por que eu estou trazendo isso? Porque, sim, está havendo uma movimentação para que haja uma maior amplidão do uso do canabidiol no Brasil e rápido, para que mais pessoas possam ter acesso a essas oportunidades e melhorar a vida de quem tem esse transtorno e de quem está perto. Para finalizar só, eu gostaria de dizer que hoje, no dia 2 de abril, na verdade ontem, teve o primeiro congresso online sobre o autismo, com 34 palestras de profissionais e estão todas à disposição gratuitamente até o dia 5 no site revistaautismo.com.br. Então, para quem tiver interesse, vai lá que tem informações extremamente interessantes sobre o tema. Isso aí vai gerar uma polêmica, isso aí. Vai lá. Porque o uso do canabidiol no Brasil sempre foi polêmico. Uns defendem, mas é muita ignorância. É muita ignorância. E para quem tem, polêmica. assim, eu conheço várias mães, já conversei com várias mães e pais que têm crianças, claro, tem vários graus, tem desde o mais leve, várias síndromes, mas tem realmente situações que são muito complicadas e é muito triste porque os espaços não estão prontos para receber essas pessoas, as pessoas não sabem como lidar, então tem que lidar com preconceito, com bullying, e é por isso que eu considero essa data de 2 de abril extremamente importante e tem que ser falado sobre isso. Em relação ao uso do canabidiol, já tem várias decisões da Justiça brasileira sobre esse tema. Tem um casal em Minas Gerais que teve permitido, inclusive, o cultivo. Teve permitido, inclusive, o cultivo para uso com o seu filho, enfim. Agora, eu
acho que... Eu não entendo por que travam o uso fármaco disso. Isso pode ser perfeitamente tratado em laboratório, se produzir um produto farmacêutico. Porque, na verdade, a Anvisa ela já Mas é por ignorância. mediante autorização, ela permite que mas é assim, não, por ignorância é uma resposta muito fácil. Tem que ter alguma coisa mais séria. Mas a resposta é fácil e é triste porque é fácil. Tem, Roberto, alguma Porque é por ignorância, coisa? porque eles desconhecem. Você tem que... Eu já abordei sobre isso, por exemplo. Tem uma parte de ignorante até da própria população. Eu já abordei isso nos programas da Rádio Pampa e recebi várias mensagens. Não acredito, tô falando sobre maconha em pleno ar. Então você tem que explicar em 2020 que você está falando sobre um remédio que salva vidas, que é oriundo de uma planta que também é utilizada para outros fins. Você tem que explicar isso em 2020, isso é muito triste. E ainda explicar para autoridades, né, de casos em que o cidadão chega lá com seu filhinho pequeno no colo, tendo convulsão, e explicar que você quer o óleo daquela planta, que é reconhecido no mundo todo, cientificamente, e explicar para aquele cidadão que não é pegar uma maconha ou uma camiseta do Bob Marley e ir para o fim de tarde ali na frente do gasômetro, que são duas coisas absolutamente distintas, é ignorância. Nós somos um país atrasado em relação à célula-tronco, em relação a canabidiol, em relação a todos tudo que é avançado. Eu citei aqui a questão do whey protein, que a Anvisa admitiu publicamente. Eu não conheço esse produto, eu não conheço esse elemento. Eu só quero fazer só para reafirmar isso, esse estudo que eu trouxe aqui, ele é de Belém do Pará. Então, assim, palmas para essa área da medicina no Brasil, que estuda isso. O outro estudo que tem é em Israel, é um estudo muito mais amplo, onde eles usam um percentual, inclusive, maior desse THC e que provavelmente vai trazer resultados ainda melhores. Mas é isso, né? O Ruschel ontem falou sobre sexo e deu no que deu. Deu no que deu, por ter que explicar que é uma questão de saúde pública, que é uma questão séria, mas é que é o pessoal que ouve, né, piadinha de xixi, cocô e... Né? Rola um pouco. Eu não sei o que quer dizer, pessoal. Não, mas esse comportamento meio abilolado. Não fala assim, isso, é 1 e 2. É assim, ai, olha lá, falou. Número 1. Número 1 e número 2, não fala olha, isso, é feio. O Ruschel falou pênis, sabe? É um deslumbramento infantiloide, assim, e isso é fruto da ignorância, né? É verdade. Vitorino. O Magda, eu quero só mandar um abraço especial. Mande. É a coisa mais amena do programa hoje. Vamos mandar um abraço especial para quem? Para os meus patrocinadores pessoais. Legal. Porque eu acho que é exemplo de todas as empresas, eles estão passando um momento muito difícil. Então eu quero mandar minha solidariedade aqui a todos eles, as empresas que me patrocinam e, quem sabe, a empresa de todos aqui, porque todos têm seus patrocínios pessoais. É verdade. Acho que num momento difícil como esse, a gente tem que agradecer a parceria de todos vocês aqueles que estão e conosco. desejar força nessa hora. Então, Sam Motors, Thunder Clube de Tiro, da Gola, a Malga Hera, todos eles, meu abraço, meu agradecimento, muito obrigado e vamos ter força nessa hora, porque eu sei que é complicado, é difícil, mas a gente vai vencer. Posso mandar beijo também? Mande beijo à vontade. Quero mandar primeiro um beijo para Patrícia Rodrigues, mãe do Pi, e o grupo de mães, as atípicas, que me ajudaram com o levantamento e com os depoimentos sobre esses casos. E mandar um beijo também pro Tiago, que é especialista em mega hair, está me fazendo aguentar firmemente essa quarentena com um pouco de dignidade. Beijo. Ela confessou. Ela confessou que é mega hair. Eu sou muito questionado que minha franja seja postiça. Eu já fiz teste, já levantei, já puxei, já arranquei. Eu quero dizer que é verdadeiro, pessoal. Agora, o meu é tão bom que se a gente se brigar aqui, tu tentar arrancar meu cabelo... Não cai. Por isso que eu não passo problema, que sou eu que Thiago corto eu mesmo. Kovaleski. O teu é tu mesmo. Corta tu mesmo o teu cabelo que tu não passa por esse problema. Eu posso dar a minha notícia dos... Deves, né? Deves, senão daqui a pouco nós já vamos embora também, né? Não, são 14 categorias da área da saúde que hoje foram convocadas a entrar no site do Ministério da Saúde, fazer uma inscrição em um curso online para talvez, no futuro, serem convocados pelo Ministério da Saúde ou os estados e municípios para ajudar na linha de frente do combate ao coronavírus. Entre elas, serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia,
fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologia. Isso deu um burburinho de tarde, as pessoas estavam apavoradas. Por que apavoradas? Apavoradas porque, primeiro, desconhecem muitas coisas da medicina. Sem e dúvida. um curso online não vai fazer com que elas saibam o que aplicar. Se alguns médicos que não têm experiência, que são de outras áreas, já desconhecem, imagina só uma pessoa da medicina veterinária ou alguma pessoa da fisioterapia ou da educação física. Então, realmente, mas são pessoas da área da saúde. São da área da e saúde, que podem estar. Vamos ver como é, tudo. ver como é. Talvez elas tenham que realmente ir para a linha diferente. Porque, por exemplo, se tu vê a psicologia, que é a área da minha filha, ela se inscreveu, inclusive, como voluntária. Né? Até se entende, né? Se alguém que está... Mas não é alguém que está, é na ambulância, né? fazendo procedimentos médicos, para atuar Claro, não é para entubar, não é para administrar medicamento, não, mas é para ajudar realmente nessa linha diferente. Eu acho que é uma divisão por área. Quando a gente é menino, a gente se descobre assim, eu sou das ciências exatas, eu sou das ciências humanas, eu sou do esporte. Eu acho que é isso. É muito mais fácil tu conseguir uma aptidão de uma pessoa, por exemplo, que é dentista, do que de um advogado. Sem dúvida. Imagina Lógico que ele não vai saber. Eu não sei nem dar um conselho para a pessoa. Um dentista, ele não sabe dar uma injeção. O dentista sabe dar uma injeção. Eu não sei pegar uma injeção. Mas com certeza tem. Então eu acho que é uma busca de afinidade. Eu acho. Dificuldade. Mas considerando algumas pessoas que andam por aí, o veterinário vai ser muito útil. Parou. A Déia, minha esposa, ela é da área da nutrição Vocês e da veem como educação ele se física. refere a Déia, minha esposa? Ele tem um É, minha senhora, minha dona. Tua dona? Minha tutora. Não, ela é da área da nutrição, mais ativamente, mais até do que da educação física, e tá lá, botou a cara também, porque... Mas é isso que o Ruschel disse. De certa forma, por mais distante que você esteja, né, na sua especialidade, ainda assim faz parte do mesmo universo. Tem o estudo do corpo humano, de toda essa parte, A base, e por isso que é importante prestar atenção, né, essa coisa na tua formação, porque vai buscar agora colocar em prática coisas lá da base, da universidade, dos cursos que fez, preparatório, seja lá o que for. Mas é dentro do mesmo universo, né? Não tem como fugir. E outra coisa é o risco de estar na linha diferente. Foi o que mais me preocupa. Aí é a hora de aquilo que eu disse, né? Que ver de que forma você quer entrar para a história, né? Para que valor você está dando para sua vida. Mas só um pouquinho, mas isso é o que a gente o que nós estamos fazendo de ficar em casa ou pelo menos restringir a nossa mobilidade é exatamente muito em prol do outro. Mas é o risco da profissão, essa coisa de... Claro, é o risco da profissão. Um policial tomar um tiro é risco da profissão. Não, tudo bem, mas eu acho que a gente está numa situação em que todo mundo está fazendo um pouquinho, todo mundo vai perder um pouquinho ou um pocão. E enquanto a gente não tiver também essa visão de um todo e de que somos um país, uma comunidade, enfim, fica difícil, a gente acaba olhando muito só pro seu ego. Agora, em relação a um assunto que a Carla levantou aqui esses dias sobre a falta de material, EPI, né? EPI. Equipamento de proteção para os profissionais. O Ministério diz que tem um estoque que pode atender no momento. O que o 20 dias. O que o Brasil está correndo atrás é para uma previsão de 30, 60, 90 dias da necessidade. Ele deu a declaração... Sim, não, 20 dias. Quem está errando são os gestores que não estão pedindo. Ou estão pedindo errado, ou estão pedindo em Ou estão guardando, ou usaram indevidamente. Ou não chegou. Ou não chegou também. Ou não chegou, ou nunca teve. Então, tem muito disso. Tem que dar uma olhada no sistema como um todo. Porque simplesmente, o Brasil não tem máscara para distribuir, não tem... Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem 3.500 respiradores. 3.500 respiradores. Quantos estão em uso? Não chega Olha a 20%. aqui, o Ministério da Saúde diz que os 40 bilhões de EPIs são suficientes para 20 dias. Máscaras, aventais, toucas hospitalares, sapatilhas, luvas para os procedimentos e tudo mais vão durar 20 dias. E depois eles precisam repor, porque tem uma parte da compra deles que não chegou. E essa outra parte está chegando nos estados e vai ter que ser distribuído entre os municípios também. E aí, para chegar lá onde tem que chegar, é bem difícil. Tem uma estatística, Vitorino, que é extraordinariamente negativa.
33% dos municípios brasileiros têm 10 aparelhos apenas. Então, assim como nós temos excedentes em alguns respiradores em alguns lugares, nós temos lugares que a crise não poderá chegar porque será séria. Tá. E nós chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa, desejando a todos uma boa noite, bons sonhos, se é que vocês vão conseguir, depois de tantas coisas que a gente fala de coronavírus. Eu tenho até medo que ele venha me assombrar de noite. Mas nessa sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, você terá um novo encontro com o Atualidades Pampa ao vivo e em cores. Boa noite. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.